exame químico bastante necessário para a gente avaliar os sedimentos é a proteína. Em uma urina normal, existe uma grande quantidade ou existe uma pequena quantidade liberada de proteína, em geral menos de 10 miligramas a 150 miligramas por 24 horas, tá? Essa excreção consiste principalmente de proteínas séricas de baixo peso molecular, como a albumina, e proteínas produzidas do trato urogenital, como a TAM-Hosfel. Então, no caso, existem proteínas que são liberadas normalmente através do trato urinário e essa quantidade ela é adequada. Porém, quando ela ultrapassa esses valores, a gente tem dá um outro nome a isso. O teste com fita reagente é sensível à albumina. E o teste de precipitação ácida é sensível a todas as proteínas, indicando a presença tanto de globulinas quanto de albuminas. Portanto, quando o resultado da fita for positivo, deve ser confirmado com o método de ácido sulfossacílico, método de turbação. Então, a gente consegue entender que quando eu faço a minha fita reativa e ela só tem, sensibilidade apenas por albumina, eu consigo ter necessidade de fazer sempre o confirmatório para saber se tem também globulinas, né, através do método de ácido sulfossacílico. Existem algumas interferências nessa amostra quando a urina é muito alcalina, ou seja, quando ela está com pH de 7, 7,5, 8, anula o sistema de tamponamento, produzindo uma elevação do pH e uma mudança da cor, dando um resultado falso positivo. Então, quando eu tenho uma urina muito alcalina, ela eleva o nosso pH, fazendo com que ocorra uma mudança nessa cor, dessa fitinha reativa, tá, na nossa almofadinha, e resulta num falso positivo. Ou seja, não era para ter proteína presente na fita, mas deu positivo. Resultado falso negativo ocorre com contaminação do recipiente da amostra com detergente. Ou seja, na hora que a gente entrega aquele frasco estéril para o paciente, existem pacientes que têm maneira de querer limpar aquele potinho e achar que lavando ele vai levar a pureza do potinho. Só que aqueles potinhos estéreis, eles exatamente estéril por isso, não é para ter contato com nada do ar, simplesmente com material biológico. Então, existem pacientes que lavam com sabão antes de colocar a urina. Na hora que a gente mistura com detergente, o que às vezes poderia dar proteína positiva, porque era verdade que aquele paciente tem proteína na urina, não vai dar. Vai mascarar aquele resultado, vai dar um falso negativo, falando que o paciente não tem presença de proteína na urina, simplesmente devido à contaminação com detergente. Bom, então se eu tenho um aumento de proteína na liberação de proteína na minha urina, eu começo a ter uma proteinúria. Então, essa presença de proteinúria, de muita proteína na minha urina, pode ser devido a alguma lesão na minha membrana glomerular. Acho que vocês estudaram bastante como é que funcionam os nossos rins, do que ele é formado. Então, a presença, às vezes, por uma presença de complexos imunes, ou seja, de reação de anticorpo e antígeno que se prendeu lá na nossa membrana glomerular e levou a uma lesão, ou também alguns agentes tóxicos. Pode ser um vírus? Pode ser alguma substância que em grande quantidade, como a glicose, ficou ali muito tempo e acabou levando a uma lesão da membrana também. Distúrbios que afetam a reabsorção tubular das proteínas filtradas, no mieloma múltiplo, proteínas ortostáticas, hemorragias, febres altas, fase aguda de várias doenças. Então, quando eu estou numa fase aguda de alguma doença em específico, eu costumo fazer uso de grandes medicações, eu exijo muito dos meus rins na hora dessas filtrações. E acaba levando aí uma lesão glomerular, tá bom? Pessoas saudáveis podem apresentar proteinúria após exercício extenuante ou em caso de desidratação. Ou seja, não estou bebendo muita água, minha urina vai ficar bastante concentrada e vai ter muita proteína. Isso significa dizer que eu tenho algum problema renal? Não, simplesmente porque eu não estou dando a quantidade de água que meu organismo necessita. Mulheres grávidas podem apresentar proteinúria nos últimos meses, podendo indicar uma pré-eclâmpsia. Então, se eu verifico presença de proteinúria na urina de uma paciente que está gestante de 8 a 9 meses, eu posso sim ter como consciência alguns testes que devem ser feitos em sequência para verificar a presença dessa pré-eclâmpsia. O que é uma pré-eclâmpsia? É o aumento da pressão arterial de uma gestante, levando talvez a uma morte fetal. Correto? Bom, então na nossa fita reativa, a gente tem as proteínas
E essas proteínas, essa fita reativa, quando em contato com a urina, ela precisa de 60 segundos para poder fazer a reação acontecer. Então, a reação acontece a partir de 60 segundos. Existe um valor de referência, que é o valor de referência negativo. Os valores, quando positivos, eles podem ser expressos tanto em cruzes, de 1 a 4 cruzes, quanto também em miligramas por decilitro. Vai variar ainda também na marca com qual você está trabalhando, ou também com o laboratório com qual você está trabalhando. Fazer testes confirmatórios em todas as urinas é o caso que eu disse para vocês. A gente só faz testes confirmatórios nas urinas que derem positivos na fita reativa, pois por conta da questão da presença da albumina somente na fita reativa. Então, ele só vai avaliar a albumina, não avalia a presença da globulina, como eu disse antes para vocês, ok? Bom, outro exame químico que deve ser avaliado é a glicose, uma das almofadinhas. Vai testar a presença ou ausência de glicose naquela urina. Então, em circunstâncias normais, quase toda a glicose deve ser filtrada pelos glomérulos e ser reabsorvida pelo nosso corpo, através do transporte ativo. E por isso a urina contém quantidades mínimas de glicose. Agora, o nosso limiar renal, ele está em torno de 160 a 180 miligramas por decilitro. O que significa dizer isso? Nos meus rins, até 160, ou melhor, até 180 de glicose que tiver, vai voltar para o nosso organismo. A partir disso, o nosso rim identifica como eu não dou conta mais que isso, eu preciso liberar na urina, porque está muito pesado para mim. Esse é um peso que eu consigo carregar. A partir de 180 quilos eu não consigo mais, eu preciso que seja liberado isso, eu não estou dando conta, minha força é pouca. Então, essa é a questão do limiar renal. Um paciente com diabetes mellitus apresenta uma hiperglicemia que pode acarretar uma glicosúria, quando o limiar renal para a glicose é excedido. Então, eu estou com uma grande quantidade de glicose no meu sangue, está muito alta, acima no meu sangue, está dando 200, 300 miligramas por decilitro, então eu tenho muita glicose na circulação sanguínea. Na hora que eu passo nos meus rins para ser filtrado essa glicose, ela vai atingir um limiar renal de 180, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter liberação dessa glicose também na urina, levando a glicosúria, presença de glicose na urina, ok? Existem alguns interferentes que podem causar falsos positivos e falsos negativos também na nossa fitinha reativa, principalmente quando o paciente entra em contato com ácido ascórbico, né? Aspirina, levodopa, que é um tipo de medicamento, agentes de limpeza, ou seja, quando o paciente, às vezes, ele faz, principalmente mulheres, que faz simples uso daqueles lenços umedecidos que tem, às vezes, ali alguma composição de detergente, quando os agentes, no caso, for temente oxidante utilizados nos frascos de urina, causam leituras falso-positivo, ou seja, vai levar um resultado positivo sem ter resultado positivo, sem o paciente ter glicosúria. Porque interferem nas reações enzimáticas. A alta densidade específica diminui o desenvolvimento da cor na fita. Então, quando eu tenho densidade alta, quando eu tenho uma densidade maior que 1025, maior que 1030, maior que 1035, isso acaba atrapalhando na hora da nossa leitura, e isso dificulta o equipamento a fazer a leitura dessas reações, ok? Bom, então a fitinha ela precisa de 30 segundos após o contato com a urina para poder fazer a liberação dessa análise, desse resultado. As fitas reagentes ajudam a avaliação do diabetes mellitus e nos distúrbios de reabsorção tubular, ou seja, não vai identificar somente se o paciente tem diabetes, mas também ajuda a saber se o nosso rim está funcionando certinho, se ele está conseguindo reabsorver tudo que é para ser reabsorvido, ou se ele está tendo dificuldade na hora dessa reabsorção. Os valores de referência são negativos e eles podem ser liberados quando positivos de 1 a 4 cruzes também, ou também no caso em miligramas por decilitro, vai variar de laboratório ou kit. As cores elas vão variar de azulzinho até, variando do verde até um marrom, tá bom? Existem algumas discrepâncias entre resultados sanguíneos e resultados na urina. Então, pode acontecer? Isso pode acontecer. Às vezes, a glicose do paciente no sangue
tá dando 80 miligramas por decilitro. Isso é um resultado de valor de referência normal, ok? Se eu tenho um valor de glicose no sangue normal, mas quando eu passo a fitinha reativa na urina desse paciente e começa a dar 3 cruzes, eu penso, será que tá certo essa urina? Será que essa urina é desse paciente mesmo? Será que esse paciente é diabético? E o que aconteceu com a glicose dele no sangue? Foi alguma troca de amostra? Isso é uma dúvida que pode surgir, mas não precisem se preocupar caso essa dúvida surja. Se existe, discrepância pode acontecer. Quando? O paciente fez uso de medicamentos antes de fazer a coleta do sangue. No caso, o paciente faz uso de insulina, por exemplo, é um paciente insulino dependente, ele faz uso de insulina, isso faz com que ocorra a queda da corrente sanguínea de glicose, porém na urina isso não diminui, e aí acaba transparecendo na urina, porém no sangue não. Isso é uma das causas, né? Existem casos de falsos negativos? Sim, como eu disse para vocês, elevadas densidades podem levar a falsos negativos, assim como refrigeração dessa urina. Se essa urina fica muito tempo refrigerada também, e cetonas. Falsos positivos, no caso dos agentes oxidantes, como dos detergentes, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Tempo de formação da urina também pode levar a alterações da glicose e lesões tubulares. Então, a gente consegue avaliar através da glicose se essa urina está tendo alguma demora na hora da formação ou se ela está sendo liberada de forma rápida e mesmo assim apresentando glicose nessa urina. Isso pode dar uma sugestão de lesão tubular ou não. Se eu estou tendo lesão nos meus rins, se eu estou tendo problema na hora da formação dessa urina ou se é simplesmente a questão do diabetes mesmo. Bom, outro teste químico que vai avaliar também dessa fita reativa é os cetonas, então são as cetonas, na verdade. Ela engloba 3 produtos intermediários do metabolismo de gorduras, que é acetona em 2%, ácido acetoacético em 20% e o ácido beta-hidroxibutírico em 78%. A presença de cetonúria indica deficiência do tratamento com insulina no diabetes mellitus, ou seja, significa que eu estou tomando a medicação, porém essa medicação não está fazendo o efeito adequado. Minha glicose continua aumentando, chegando ao nível de cetoacidose, indicando a necessidade de regular a sua dosagem e provoca o desequilíbrio eletrolítico, a desidratação e, se não corrigida, a acidose, que pode levar ao coma. Então, se eu estou tomando a medicação, essa medicação não está fazendo efeito ao meu pâncreas, então ela não está diminuindo a glicose na corrente sanguínea e isso faz com que o paciente não saiba disso, ele está tomando a medicação, ele acha que está tudo bem. Isso pode começar a ter desequilíbrios ácidos básicos, o paciente começa a sofrer desidratação, ele não consegue, mesmo bebendo bastante água, mesmo comendo bem, isso acaba atrapalhando a recomposição dele, e aí leva a provável acidose, que no caso a gente chama de cetoacidose. Quantidade grande de cetona presente devido à grande quebra de glicose no sangue, que pode levar ao coma. Bom, interferentes. Pode ter interferentes também? Sim, pode sim. Pode ocorrer reações falso-positivas após a utilização de fitaleínas, fenilcetonas, conservantes 8-hidroxiquinona ou com metabólitos do L-dopa. E existem também reações falsas negativas que podem ocorrer devido às drogas antihipertensivas, tá? Então, para as duas opções, são também medicamentos que podem estar relacionados aos falsos positivos e negativos. E também existe a ação da bactéria que degrada o ácido acetoacético in vitro como em vivo. E a acetona, que é bem volátil, é perdida em temperatura ambiente, mas isso não ocorre se a amostra estiver no recipiente fechado e refrigerado. Portanto, se a amostra não puder ser examinada de imediato, ela deve ser resfriada. Então, devido à questão da presença de bactéria dentro da urina, junto com as cetonas, isso pode levar a uma perda volátil de acetonas. Isso acaba causando um falso negativo para acetona, sendo que ali existia presença de acetona sim. Então, analisar a urina no mais rápido possível, caso não possa analisar a urina o mais rápido possível, ela deve ser guardada na geladeira para ser analisada mais tarde.
Bom, então vai avaliar diabetes mellitus, no caso da cetoacidose, e também pode apresentar a presença de cetonas em pacientes com jejum prolongado. Existem algumas dietas hoje que são realizadas por muitas pessoas utilizando o jejum prolongado e depois uma dieta rica em proteínas e carboidratos. Essas dietas, elas costumam dar, a maioria dos pacientes que realizam essa dieta costumam dar a presença de cetona. E isso não significa dizer que esse paciente está com cetoacidose, está em algum tratamento irregular para diabetes mellitus, muito pelo contrário, é simplesmente o motivo da dieta. Os valores esperados para referência é negativo, se positivo pode variar de 1 a 4 cruzes ou pode ser liberado também em miligramas por decilitro. Alguns laboratórios podem liberar de traços a grande quantidade. Quando a fita é positiva e não tem diabetes, isso pode acontecer? Sim, quando é uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos, quando é uma dieta cetogênica ou quando está fazendo uso de alguma medicação irregular. Fita negativa em pacientes com aparente cetoacidose. Lembrar da questão da volatilidade dos corpos cetônicos, como eu disse para vocês, devido à ação das bactérias. Então, se está ali muito tempo em ação com bactéria, em temperatura ambiente sanguínea, ela vai perder cetona e aí vai dar um resultado negativo, sendo que essa fita deveria dar positivo. Bom, exames químicos no sangue, o próximo exame químico é o sangue, e ele pode ser avaliado, e ele pode estar presente na urina, na forma de hemácias íntegras, no caso de hematúrias, e no caso de hemoglobina livres, produzidas por distúrbios hemolíticos, no caso da hemácia silizada, ou por lise de hemácias no trato urinário. Então, eu posso ter problemas por distúrbios hemolíticos, no caso de doenças hemolíticas, ou também na hora da própria infecção do trato urinário, acontece a lise dessas hemácias durante o processo mesmo de passar ali pelo trato urinário, ok? O exame microscópio do sedimento urinário pode mostrar a presença de hemácias íntegras, mas não de hemoglobina. Portanto, a análise química é o método mais preciso para determinar a presença de sangue na urina. Então, como que eu vou conseguir saber? Às vezes pode dar na fitinha reativa a presença de hemoglobina, porém na hora que eu vou fazer a análise do meu sedimento, eu não consigo ver a presença de hemácia. E óbvio, eu não vou ver, né, porque ela foi lisada e o que tem dentro da hemácia? Hemoglobina. Então só vai apresentar hemoglobina. Essas hemoglobinas não são vistas através do microscópio na sedimentoscopia. Então a gente só consegue visualizar hemácias íntegras. Hemácias que foram rompidas e só tem hemoglobina, a gente não consegue ver no microscópio na sedimentoscopia. Então, se deu positivo na fita reativa, tá ok, aquele resultado é real, tá bom? Agora, significa dizer que minha sedimentoscopia, minha leitura tá errada? Se eu não vi nenhuma hemácia? Não, não significa dizer isso, porque as hemácias podem ser rompidas no trato urinário por algum motivo, seja por uma grande infecção, seja por algum motivo do próprio organismo, ou também pode acontecer se essa paciente tem algum distúrbio hemolítico, e a gente não sabe, ok? Existem algumas interferências que podem causar falsos negativos, no caso de vitamina C, que é um ácido ascórbico, no caso de nitrito com infecções urinárias, ou seja, se deu muito nitrito, se a infecção está muito alta, isso pode acabar falseando um resultado de hemácias. Densidades muito altas também pode causar falsos negativos e um pH muito ácido, ou seja, um pH de 4, 3,5, 5 no máximo, ali um pH muito ácido, pode levar sim a um resultado falso negativo. Existem resultados também que podem dar falso positivo, ou seja, vai dar positivo e na verdade aquele paciente não tem presença de sangue na urina, que é no caso por contaminação menstrual. Como assim contaminação menstrual, Karine? É o caso de um paciente que... Desculpa, deixa eu só botar aqui, gente. Contaminação menstrual é o caso de uma paciente que está menstruada e aí ela vai fazer a análise da urina e entregar a urina no laboratório bem no dia que ela decidiu a menstruação dela. Claro que não é nenhuma infecção nem nada que veio direto da uretra, muito pelo contrário, isso aí veio de outra forma.
Então, a presença também de mioglobinúria, peroxidados de vegetais e por enzimas bacterianas também podem causar esses falsos positivos. A hematúria, ela é geralmente causada, ou seja, a presença de hemácias na urina, ela é geralmente causada devido à presença de cálculos renais, glomerulonefrites, tumores, traumatismos, pielonefrite e exposição a drogas. São uma das causas. E quando existe hemoglobinúria, ou seja, a presença de hemoglobinas na urina, as lides de hemácias no trato urinário, hemólise intravascular, ou seja, devido a transfusões, anemias hemolíticas, queimaduras graves e também no caso de algumas infecções. Bom, então, o sangue na fita reativa precisa de 60 segundos após o contato com a urina, do material do paciente. Essa detecção ela vai ajudar a perceber se existe presença de hemácias ou presença de hemoglobinas. Valores de referência são considerados negativos e podem ser liberadas de 1 a 3 cruzes. No caso dessas fitas reativas, a maioria delas costuma variar em duas formas, que é hemácias não hemolizadas e hemácias hemolizadas. Quando elas dão presenças em hemácias não hemolizadas, são hemácias íntegras, são hemácias que vocês vão conseguir verificar na sedimentoscopia. E aí elas vão dar um resultado dessa forma, vai ficar o fundozinho amarelo com vários pontinhos verdes dentro dela. E quando elas hemolizaram, ou seja, vai avaliar a hemoglobina, ou seja, hemácias que se romperam e eu só estou com o material que tem dentro das hemácias. E aí, provavelmente, eu não vou conseguir avaliar essas hemácias dentro, não vou conseguir verificar essas hemácias lá na hora da minha sedimentoscopia. E aí ela tem essa outra forma de avaliação aqui, tá bom? Bom, fita positiva e sedimento negativo. Como eu disse para vocês, existem a questão dos falsos positivos ou não. No caso de fita positiva e sedimento negativo, acontece simplesmente por conta da lise das hemácias, que aí a gente vai ver na fita uma grande quantidade de hemoglobina, e por isso ela positiva as fitas, e aí na hora de verificar o sedimento, essas hemácias não vão estar íntegras, e acaba que a gente não consegue avaliar nem contar hemácias dentro. Assim como existe fita negativa e sedimento positivo. Por que isso acontece? Por conta da presença de ácido ascórbico e vitamina C, ele acaba fazendo isso acontecer, levando a um falso negativo. Presença de oxalato, que são cristais presentes na urina, assim como leveduras. Um medicamento muito utilizado para hipertensão, como o captopril, também acaba mascarando a presença de sangue na fita reativa, densidades altas e quando o paciente tem hipocromia. O que é hipocromia? Não sei se vocês já vão ter estudado isso em hematologia, mas hipocromia é quando eu tenho presença de pouca hemoglobina dentro da minha hemácia. Então, provavelmente, se a minha hemácia se rompeu e eu não tenho muita hemoglobina, provavelmente essa hemoglobina não vai ser reconhecida pela nossa fita reativa. Bom, a próxima análise de fitinha, ela vai ser a bilirrubina. E aí essa bilirrubina ela é um produto da decomposição de uma hemoglobina, formando nas células reticuloendoteliais do baço, fígado e medula óssea e transportado ao sangue por proteínas. A bilirrubina, não conjugada no sangue, não é capaz de atravessar a barreira glomerular dos rins. Quando a bilirrubina é conjugada no fígado com o ácido glicurônico, formando glicuronídeo de bilirrubina, ela se torna hidrossolúvel e é capaz de atravessar os glomérulos renais na urina. Ou seja, existe a bilirrubina conjugada e a bilirrubina não conjugada. A bilirrubina conjugada, ela passa pelo fígado e consegue, através do ácido glicurônico, ser convertida em bilirrubina conjugada. E aí, a partir disso, essa bilirrubina conjugada consegue atravessar os rins e ir para a urina. Quando ela não conjugada, ela não consegue chegar nos rins nem ser transferida para a urina. Bom, sabendo disso, a urina do adulto contém cerca de 0,2 mg de bilirrubina por decilitro, que não é detectada pelos testes usuais. A presença de bilirrubina conjugada na urina sugere obstrução do fluxo biliar e a urina escura pode apresentar uma espuma amarela. A bilirrubina está associada com um nível sérico de bilirrubina conjugada, ou seja, bilirrubina direta no sangue.
levando a icterícia, fezes acólicas, que são ausência de cores de pigmentos derivados da bilirrubina nas fezes. A urina deve ser fresca, pois a bilirrubina é um composto instável à luz, que provoca sua oxidação e conversão em biliverdina, apresentando resultados falso positivos. O glicuronídeo de bilirrubina também hidrolisa rapidamente em contato com a luz, produzindo bilirrubina livre, que é menos reativa em testes de diazotização. Então, o que acontece? A gente precisa avaliar essa urina fresca, pois essa bilirrubina ela é instável à luz. Em contato com a luz, ela acaba perdendo reação e a gente acaba negativando esse teste, mesmo elas estando presente. Existem algumas interferências? Sim. Destruição da bilirrubina exposta à luz, presença de pigmentos urinários. Existem pigmentos, tanto de alimentação quanto de algumas medicações, que acabam interferindo nessa reação e levando a resultados falsos positivos. Então, a bilirrubina ela indica a medicação precoce de uma hepatopatia, ou seja, uma doença no fígado, um problema no fígado. Os valores de referência são negativos. Quando positivo, pode ser liberado de 1 a 3 cruzes ou de pequena, moderada ou grande quantidade. Realizar testes confirmatórios. Todas as vezes que forem realizadas e for realizada a fita reativa na urina e der positivo, a gente deve confirmar assim através da reação de Foch, pois existem algumas alterações, como eu disse para vocês, que podem positivar sem ter, no caso de algumas medicações, algumas coisas assim, pode positivar essa reação e, na verdade, não ter presença de bilirrubina nessa urina. Então, a gente realiza a reação de Foch, que é uma reação no qual a gente pinga uma substância dentro da urina desse paciente e ele vai adquirir uma cor específica, levando a um resultado positivo ou negativo, ou seja, presença ou ausência de bilirrubina naquela urina. Bom, a fita negativa na presença de icterícia. O que significa dizer isso? Eu tenho uma fita que deu negativo, minha fita reativa deu negativo na urina, porém o paciente está ictérico, está amarelo, está com a pele amarela, fundo dos olhos amarelos. Isso pode acontecer por quê? Porque teve uma demora na realização dos exames e aí, devido à luz, acabou dando uma queda nessa bilirrubina. Ou talvez porque a icterícia foi causada devido ao aumento de bilirrubina indireta, e esse aumento de bilirrubina indireta é aquela bilirrubina não conjugada e acaba não levando mesmo a liberação dessa bilirrubina através dos rins. Quando tem muita vitamina C nessa urina desse paciente, acaba causando esse resultado falso negativo. E também quando você faz o uso ou ingestão de alimentos ricos em carótenos, no caso cenouras, beterrabas, que é a carotenemia. Também no casos como fita positiva sem icterícia pode acontecer? Sim, quando existe uma excreção rápida da bilirrubina, não deu tempo ainda de apresentar uma clínica para aquele paciente de icterícia e ele já começou a liberar essa bilirrubina na urina antes do aparecimento clínico. E também o uso de medicações, às vezes podem causar uma fita positiva sem a presença de alguma icterícia, ou seja, estou usando a medicação, estou bem, aparentemente a minha clínica não está mais aparecendo, porém eu ainda estou liberando bilirrubina através da urina. Eu preciso aí de um tempo de 30 segundos para fazer a análise dessa amostra e nessa fita reativa, ela pode variar do amarelo ao rosé. Bom, urobilinogênio. É um pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina. É produzido no intestino a partir da redução da bilirrubina pela ação das bactérias intestinais. A bilirrubina livre no intestino é reduzida em urobilinogênio e estecobilinogênio. E a maioria do pigmento é excretado nas fezes como estercobilinas. Uma pequena quantidade de urobilinogênio é reabsorvida pela circulação portal do colo e é dirigida ao fígado, onde é excretado novamente não conjugado na bile. Normalmente, uma pequena quantidade chega aos rins. Por enquanto, o urobilinogênio circula no sangue e passa pelos rins para ser filtrado normalmente como qualquer outra substância que está no nosso organismo. A excreção normal do urobilinogênio gira em torno de 0,5 a 2,5 mg ou unidades por 24 horas. Existem algumas interferências. No caso de grande quantidade de nitrito, quando uma urina tem muita bactéria transformando nitrato em nitrito, a urina muito pigmentada, uma urina que está muito colorida, muito amarela,
Degradação do urobilinogênio por exposição à luz. No caso, pode ser a questão de falsos negativos, quando tem muito tempo a urina exposta à luz, acaba causando a degradação dele e diminuindo ele, mesmo ele estando presente na urina. Devido à sensibilidade à luz, as amostras devem ser analisadas imediatamente ou guardadas em ambiente escuro. Os testes com fitas não conseguem determinar a ausência de urobilinogênio, o que é importante na obstrução biliar. Então, no caso, se o médico tem alguma investigação para saber se está tendo alguma obstrução biliar, ele não consegue, através dos exames de urina, detectar se tem ausência de urobilinogênio, pois o limiar do teste é de 0,5 a 2,5, então ele libera ali que ele está normal, a quantidade dele é normal para aquele paciente, não necessariamente isso quer dizer que normal é não ter nada, tá bom? Então, porque não ter nada pode ter alguma explicação, pode ter algum motivo, alguma doença, no caso, obstrução biliar. Bom, então, sempre quando der positivo, a gente precisa também realizar um teste confirmatório, que é a reação de Ehrlich, também uma reação bem parecida com a da bilirrubina. A gente vai pingar uma gotinha do reagente de Ehrlich dentro da urina e verificar a variação de cores. E a gente consegue saber se tem uma quantidade presente ou ausente de urobilinogênio naquela urina. Consegue avaliar distúrbios hepáticos também, assim como também distúrbios hemolíticos, tá? Doenças hemolíticas também vai apresentar na hora da avaliação de urobilinogênio. Bom, exames químicos, outra parte é o nitrito. O que é o nitrito? Nitrito é uma substância que foi derivada do nitrato. É a quebra do nitrato. Essa quebra ela é realizada por micro-organismos, no caso por bactérias gram-negativas, bacilos gram-negativos, e alguns estudos hoje conseguem comprovar que Staphylococcus aureus, que é um cocos gram-positivos, também consegue quebrar nitrato em nitrito, levando aí ao significado de que se existe nitrito, existe micro-organismo, existe bactéria. Útil na detecção de infecção inicial de bexiga, no caso de cistite, e às vezes pode avaliar e subir, levando a um pielonefrite, uma glomerulonefrite ou até mesmo uma septicemia. Bom, a gente também pode utilizar essa análise para identificar se o paciente está respondendo bem uma antibiótico terapia ou se ele está tendo muitas infecções recorrentes com a presença de nitrito. Bom, existem interferentes, como leveduras e bactérias gram-positivas, que não reduzem o nitrato. Como eu disse para vocês, existem alguns estudos que tiram essa questão da bactérias gram-positivas. Tempo de contato entre o nitrato e as bactérias, presença de ácido ascórbico, ou seja, vitamina C. O uso de antibióticos também podem mascarar o resultado, levando a falsos negativos. Amostras não recentes, bactérias contaminantes produzirão nitrito. Então, se eu tenho muitas amostras, tem uma urina que está guardada ali dentro da geladeira, esqueci de fazer a análise dela, e tem muitas bactérias contaminantes, ou seja, bactérias que não são do trato urinário, que são ali, que está ali presente na região da vagina ou no pênis. E essas bactérias, quando em contato umas com as outras, podem levar essa reação e produzir nitrito, não sendo um resultado verdadeiro. A presença de nitrito pode ser justificado numa doença como cistite, pielonefrite, avaliação de terapia com antibióticos e seleção de amostras para culturas. Aí aqui a gente precisa então avaliar 60 segundos o nitrito, o tempo de contato da fita reativa com a amostra. A partir disso a gente consegue saber se é positivo ou negativo. Vai variar entre amarelo e rosa. Amarelo negativo, rosa positivo. Aqui eu já falei. Bom, e também outro exame químico para a gente finalizar a parte química são os leucócitos. E ele é estudado através das esterases de leucócitos. Como assim? A fita positiva e sedimento negativo, deixa eu dar uma olhada se eu pulei aqui. Sim. Consegue avaliar através de processos infecciosos, os processos infecciosos e inflamatórios do trato urinário, e pode ocorrer com ou sem presença de bactéria. O que significa dizer isso? O que significa dizer que eu tenho presença de leucócito e às vezes eu posso não ter presença de bactéria naquela urina e ter uma infecção que já está talvez sendo já respondida através do nosso sistema imunológico.
Então, os valores de referência eles são negativos, quando positivo, podem ser liberados de 1 a 3 cruzes ou traços até grande quantidade. Esses leucócitos costumam não ser laudados, são exames que costumam não estar presentes em laudos. Por quê? Ele gira em torno de uma demora de 2 minutos para ser analisados e também devido a uma questão de só positivar quando existe presença de células de leucócitos granulosos. O que são os leucócitos granulosos? São leucócitos que possuem grânulos, que são neutrófilos, basófilos e os eosinófilos. Se eu tiver a presença de um desses três na urina, vai positivar a minha fita. Se eu tiver a presença de linfócito e monócito, vai negativar a minha fita, mesmo eles sendo leucócitos e estiverem respondendo à nossa resposta à bactéria. Então, nesses casos, a gente acaba tendo algumas dificuldades na hora de liberação de laudo. Ele pode nos auxiliar na hora dessa liberação, porém, deve não aparecer, não constar no nosso laudo devido a essas intercorrências. Quando a fita dá negativa e o sedimento positivo, pode ser esse motivo, ou também quando a gente tem um aumento de glicose, proteínas e densidades, também pode levar a esses falsos negativos, tá bom? Fita positiva e sedimento negativo. A minha fitinha deu positivo, porém na hora que eu fui avaliar meu sedimento não tinha presença de leucócitos. Isso acontece em urinas alcalinas e muito diluídas. Isso acaba porque essas urinas bastante alcalinas levam a lise das células, levando a ausência de leucócito dentro da urina. Porém, o material que tinha nele, que constava nele, consegue ser reabsorvido pelas fitas reativas, né? E aí acaba só positivando as fitas e não dando para ver a olho no microscópio.